Atenção, senhoras e senhores, entrando em cadeia nacional, entrando em cadeia aí com a rede de comunicação do Atlan, tá certo? Da base Atlan, um conglomerado aí de rádio, TV, internet e tudo mais, iniciando aqui. Então, senhoras e senhores, a partir de hoje a gente vai dar um grande passo nas nossas lives, tá certo? Se Rogerinho Maravilha topar, a gente vai estar aqui uma vez a cada ano com ele fazendo as lives, tá bom? Senhoras e senhores, com vocês, a nossa primeira live com o Rogério, diretamente da base Atlan em Natal, com a presença da nossa amiga Fatinha lá, ok? Rogério, boa noite e seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Cris. Obrigado. Estamos aí à disposição. Pois é, pessoal, é o seguinte, a gente fez uma dinâmica de perguntas diretamente de um grupo que a gente fez, de um fórum, tá certo? Então, algumas perguntas o Ricardo selecionou e essas perguntas vão entrar no programa Conexões Cósmicas, é isso, Ricardo? Exatamente. Vamos fazer as perguntas, serão selecionadas algumas que, porventura, poderão ir para a rádio e vai ser disponibilizado nos próximos programas da Conexões Cósmicas. Tá bom, então. Rogério, com vocês aí agora, na medida do possível, a gente vai passando as perguntas para você, o Ricardo vai encaminhando as perguntas, tá bom? Pessoal, caso dê tempo, tem 5 perguntas selecionadas, caso dê tempo, a gente vai liberar aqui no chat, tá certo? Mas sem garantia de resposta, tá bom? Mas só vai depender do tempo. Então, senhoras e senhores, nossa live hoje com o Rogério Freitas. E também aqui nós temos o pessoal já um bom número na nossa sala, que estão na expectativa de também fazer perguntas após as 5 que serão feitas agora. Vou começar agora com a pergunta do Ricardo Scagliuzzi. Com relação à revelação espiritual, além da doutrina espírita, ampliou o conhecimento do magnetismo animal, ciência do magnetismo criado por Franz Anton Mesmer. O espiritismo e o magnetismo são, com efeito, 2 ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra. No livro Quarto Logos, ela faz o seguinte comentário: somos uma humanidade geneticamente violentada e precisamos nos libertar destes grilhões. Tendo em vista de que um dos objetivos do espírito imantado a um corpo é o de curar ou consertar a sua cota quântica do corpo apodrecido de Javé, o magnetismo animal será uma das principais técnicas que levará à cura do corpo humano e, consequentemente, à cota quântica do corpo de Javé? Muito bem posta a pergunta. Mas indo diretamente, o magnetismo animal não vai curar, entre aspas, muita coisa em nós, mas deve sim ser a grande ponte para curar em 90% da condição do hoje Javé, porque, de fato, o ser chamado Javé hoje, ele precisa de humanizar-se, mas só que houve um problema que nunca foi referido. Eu demorei bastante para compreender, acho que ainda não compreendi, mas, devido ao teor da pergunta, eu vou me arriscar aqui a entrar num novo assunto, a abrir um novo viés de reflexão sobre o processo de evolução de Javé. O problema é que, desde que surgiu, e tomando o que a gente conhece aqui na Terra, um palco da nossa observação, deixando de lado o que a gente poderia inferir, ou mesmo na base do chutômetro, ou na base da revelação, dizer de outros mundos, mas falando muito claramente sobre o que aconteceu aqui na Terra, desde a explosão de vida no Cambriano, que ocorreu há cerca de 540 milhões de anos, quando o que a gente entende por ser pluricelular, com a composição dos animais, ou da semente, ou da gênese do que hoje a gente chama de vida biológica, quando houve a transferência da vida, a sede da vida deixou de ser unicamente unicelular e passou para seres pluricelulares, ainda que a ciência não sabe explicar a patavina disso, porque não há fósseis suficientes para demonstrar a transição, ainda que alguns cientistas, penso eu, de forma simplória, afirmam que isso está demonstrado, mas não está. O fato é que essa vida pluricelular que aqui surgiu há cerca de 540 milhões de anos, parece que responde por uma hipótese que atende à pergunta do nosso irmão. A hipótese que a espiritualidade trata qual é?
Eu não vou poder me referir exatamente a essa hipótese, porque a espiritualidade parte de premissas que nós não temos. Mas tomando como base essa hipótese e pegando carona no teológico da mesma, se durante 13,8 bilhões de anos, que é o tempo de vida da criação, se esse ser chamado Javé existe no sentido de reconstruir a si mesmo, basicamente ao longo desse mesmo tempo. Mas se somente surgiu vida pluricelular, animalizada, nos últimos 500 milhões de anos de todo esse processo temporal, dessa linha temporal, implica em refletir que esse ser somente pôde adaptar, copiar, apropriar das suas criaturas ferramentas na sua condição pessoal, o que a gente chama de condição animal, nos últimos 500 milhões de anos. Quando a gente diz Javé precisa se humanizar, a humanização no sentido da racionalidade acontece nos últimos 48, 50 mil anos, quando a própria ciência admite que surgiu o gene FOXP2, responsável pela linguagem, o que caracterizaria a racionalidade ou a explosão de racionalidade dos Homo sapiens. Fósseis com 60, 70 mil anos de Homo sapiens não demonstram possuir o FOXP2, esse gene. FOXP2 aparece há cerca de 38 mil anos nos fósseis mais antigos, 100% fechados, como tendo realmente, ou como tendo sido os primeiros agentes do FOXP2, ou seja, a racionalidade. Seguramente a ciência hoje aponta que há cerca de 38, 40 mil anos, mas alguns apontam como 48 mil anos em certas medições, quando buscaram descobrir esse gene e efetivamente o descobriram na área HR1 do genoma humano. O fato, então, de dizer que Javé está querendo se humanizar significa dizer que ele teve tempo para se humanizar nesses últimos 40 mil anos. Vamos arredondar. Mas qual é o problema? Para ele ter conseguido um bom resultado nisso aqui, o que não conseguiu, ele deveria ter tido um excelente resultado no sentido de se animalizar nos últimos 500 milhões à moda da vida mamífera. Porque a animalização de Javé, desde que o cérebro reptiliano evoluiu para o cérebro mamífero límbico, o cérebro reptiliano nem cérebro era cerebelo, com gânglios basais. O mamífero surgiu com hipocampo, tálamo, amígdala, hipotálamo. Esses 4 novos órgãos que surgiram no cérebro mamífero não existia no reptiliano. Só que Javé ele foi assumindo tudo que a evolução colocava como sendo mais moderno, e o grande pulo que Javé teve na sua condição pessoal foi assumir a emoção mamífera, coisa que até hoje ele não soube fazer. Por isso que houve uma falha no processo dessa animalização. Em havendo ou tendo havido essa falha aqui, ele não pôde, portanto, humanizar-se, como, em tese, se esperava que ele tivesse conseguido fazer isso. Não fez nem ele, nem ninguém. Então, respondendo objetivamente à pergunta do nosso irmão, houve uma falha no processo de animalização, houve uma falha no processo da ciência do magnetismo, movido pelo psiquismo e que promove mutação no DNA biológico, do DNA animalizado. A coisa não funcionou a contento. Então, essa base não foi feita nos moldes em que se deveria ter ocorrido, para que esse psiquismo do eu, desse ser chamado Javé, pudesse, então, se humanizar. Então, nem ele se animalizou direito, desculpem a expressão, nem ele ainda se humanizou. Então, a pergunta é, será que o espiritismo abraçado com a ciência do magnetismo animal haverão os dons de promover na condição humana um melhoramento para que desse melhoramento surja uma doação de uma capacidade, de uma condição de Javé melhorar a si mesmo? Em tese é esse o caminho. Mas, na prática, infelizmente, ele não está funcionando adequadamente. É necessário que se dê uns passos para trás no sentido de se verificar o que é que Javé não fez direito nele mesmo, ou o que é que o processo da evolução que a gente chama da vida pluricelular, desde a explosão cambriana, não conseguiu passar pela ponte do DNA para o dono do DNA, já que é o único DNA existindo o tempo todo, buscando transformar a si mesmo. Isso chama-se evolução, mas, na verdade, por trás de cada par de olhos de cada ser humano, o poder que criou esse universo tenta observar, tenta compreender o que é que ele fez e o tipo de eu que disso ele pode criar. Nesse sentido, quando a gente diz que aqui no Brasil a gente está vivendo 3, 4 décadas de pura nulidade em termos de progresso, porque a gente dá um passo para frente, 5 para trás,
a gente poderia bem dizer que, de fato, Javé é brasileiro, porque eu nunca vi ninguém andar tanto para trás quanto esse rapaz. Então, assim, infelizmente, tudo está ainda por ser feito. Nós temos 18 mil anos para criar os remendos nessa tentativa desse ser se conseguir fazer em tão pouco tempo que não fez em bilhões de anos. Estranhamente, isso está dando certo. Estranhamente, essa improvisação de última hora, não sei se eu posso chamar assim, mas parece que isso não estava previsto, por um outro caminho que não estava sendo previsto, o processo de humanização do senhor Javé, dos últimos 4 anos, conseguiu progressos que, segundo o que se pode medir, mas como tipo de medida que não dá para explicar, porque ela não pertence ao nosso método científico e está fora do que na revelação a gente conhece, então eu não tenho como me referir ao processo. O fato é que parece que em 4 anos esse jovem candidato a possuir um dia a natureza humana deu passos que ele não tinha feito antes nos bons 13 bilhões de anos. Mas aí o que está acontecendo seria um ponto fora da curva, da qual, muito brilhantemente, a pergunta do nosso irmão partiu, de que a ajuda Javé viria através dessas duas componentes. Está se criando uma terceira via. É o que eu posso dizer. Bom, então vamos agora esquentar um pouco a temperatura. Essa pergunta vem lá de Teresina, a terra dos 40 graus. Do Emmanuel. Hoje encontramos várias terapias que operam no nível energético, emocional, além do físico. É possível, por exemplo, vivenciar novamente experiências da infância e até de vidas passadas com o objetivo de ressignificá-las. Me faça uma gentileza, repita. Eu me perdi aqui no pensamento. Repetindo a pergunta. Hoje encontramos várias terapias que operam no nível energético, emocional, além do físico. É possível, por exemplo, vivenciar novamente experiências da infância e até de vidas passadas com o objetivo de ressignificá-las e contribuir para o desenvolvimento da saúde do indivíduo. Estes processos terapêuticos são aproveitados, quem sabe até melhorados no futuro, para ressignificar experiências de outras raças ou até do próprio Criador? Outra pergunta extremamente bem formulada, mas de difícil abordagem. A temperatura ia aumentar. A resposta é sim, é exatamente isso. Que esses 13,8 bilhões de anos que existe o fenômeno da criação, a ciência busca entender basicamente 3 pontos. Como surgiu o universo, como surgiu a vida e como essa vida tornou-se inteligente, racional. São as 3 grandes buscas no campo científico, já que a ciência não se preocupa e nem pode se preocupar com o porquê. Isso aí é questão da filosofia e ou da religião. A ciência só trabalha com o como. Mesmo trabalhando apenas com o como, né, o que se percebe é que parece existir um jogo muito básico em torno de vibrações distintas que transformam a energia nas microporções de quarks. Esses se juntam 3 a 3, formam prótons, nêutrons, ocorrem forças aí nucleares forte e fraca que fazem que surja um núcleo eletrônico, um elétron se aproxime e outras forças interagem no eletromagnetismo para átomo com mais átomo, forma elemento químico, forma molécula e por aí vai, surge esse panorama material que a gente conhece. Mas como é que esse panorama material que a gente conhece se estrutura? Através da ressignificação de cada nova construção que a mudança das vibrações promove no estranho jogo de energia e matéria. O nosso mundo se desmaterializa bilhões e bilhões de vezes em um segundo só, torna-se materializar, obviamente a gente não percebe isso, mas assim, os tijolos da construção do panorama da realidade material que a gente conhece são os mesmos, apenas a ressignificação de como ele se constrói, produzindo o que se chama matéria inorgânica, a matéria orgânica, onde a vida pode se expressar, aí é que a coisa funciona. Todos nós temos 28.869 genes. Cada um de nós é formado pela receita de 28.869 genes. O que é que a ciência está descobrindo? Não tem 2 iguais, obviamente. Do jeito que não tem 2 seres humanos com 2 impressões digitais iguais, seja lá o que for, voz, face. No detalhe, não tem 2 coisas iguais.
Mas, assim, é o mesmo sistema funcionando, é o mesmo modus operandi, mas a significação ou a ressignificação que cada um de nós pode dar na ancestralidade de um DNA recebido, o ser humano ainda não faz ideia da importância disso. Então, nós, cada um de nós, o eu que a gente pensa ter, o meu eu chamado Rogério, por papai e mamãe, Rogério acha que existe, mas Rogério é o quê? Rogério é um conjunto de colagens memoriais no hipocampo do meu cérebro, que junta memória e emoção, e, segundo a moderna psicologia, nós somos exatamente a coleção dessas memórias emocionais, mas isso aqui, entre aspas, acontece porque o nosso DNA as escreve. A cada microsegundo, o nosso DNA está pulsando, é um código compactado em cada uma das nossas células, e ele jamais fica parado. É o mesmo, entre aspas, número de genes, cada um desses 28.869 genes, tem milhares de códons, cada códon tem 3 das 4 bases nitrogenadas, que formam aqui milhões de unidades que se movimentam a toda hora na nossa célula. A ciência ainda não sabe disso, mas de acordo com a atitude mental do ser humano, ou de acordo com as influências que o meio ambiente promove, que faz com que o nosso DNA passe por mutações adaptativas e multiplicativas. Mas o que diabos é isso? A cada segundo nós estamos dando uma nova significação a alguns desses genes para que haja o que a gente chama de evolução. Não muda, entre aspas, o material genético que tem. Você modifica a maneira como eles se combinam, como eles se harmonizam. Então, sim, está exatamente no jogo dessa ressignificação. E qual é o drama? Nós, seres humanos, ainda não aprendemos a ressignificar. O pau que nasce torto morre torto, em tese é isso que a gente pensa, né? Mas, assim, será possível, como foi dito na pergunta, que alguém hoje possa trazer para a vida presente uma memória espiritual de uma vida há 5.000 anos atrás, e sem que esse cérebro compreenda muita coisa, ele ressignificar aquela memória que está marcada como karma negativo na mente espiritual, que é eterna? Sim, esse é o jogo. O metalma que eu inventei para mim mesmo, o que é? É uma ressignificação, é um método de ressignificar o meu DNA a cada segundo da minha vida. Não feito pelas coisas da vida, mas pela minha vontade, pelo meu comando. Se a soberania espiritual de um ser humano não passa necessariamente pelo controle das emoções, isso aqui está sendo dito que, as emoções que um ser humano sente, ele sente, porque o DNA, entre aspas, do modo como ele se organiza, ele produz. Mas as emoções vêm. Isso não é necessariamente o nosso eu. O nosso eu deveria observar essas emoções sem se confundir com elas. Só que a gente não consegue fazer isso. O sânscrito tem a expressão Derratma Buddhi, que diz a humanidade toda é tão burra que não percebe, o burro aí corre por minha conta, tá? Que não percebe que o que explode na consciência imediata de cada um de nós não é isso que a gente chama de eu. É um conjunto de emoções. Se vocês não ficarem calados, eu vou dar um pirulito e um biscoito para cada um comer e ficar calado. Está com um problema técnico aí? Então para com essa galinhagem aí. Gostou da expressão, Cristiano? A troca, mas a troca está atrapalhando bastante. Estou tratando de sentar. Porque vocês dois, quando conversam, não é só vocês dois. Tem a colônia espiritual de um, a colônia espiritual do outro, que ficam soltando cheia aqui no mundo. Sério mesmo. Ser múltiplo dá nisso. Então, assim, quando o ser humano se confunde com o primeiro pacote que vem no seu psiquismo, esse primeiro pacote não é nosso. Não foi produzido pela nossa vontade, é o DNA. No seu jogo de viver sempre, porque o DNA é o único sobrevivente dessa história, quem existe há 13,8 bilhões de anos é o mesmíssimo DNA. Se reinventando, se ressignificando o tempo inteiro, criando complexidade, novas espécies o tempo inteiro, buscando mais complexidade, ou seja, buscando dar ressignificação mais complexas ao modo como ele se organiza. Se você, entre aspas, recebe isso e pega carona e expressa isso, você está sendo só surfista da desgraça do DNA. Mas se você recebe o impulso
E você tem consciência que você não promoveu aquilo com sua vontade. Aí você aprende a observar isso. E você, com sua vontade, modifica o padrão do seu DNA com sua atitude mental produzida pelo que você quer. Aí você não entra na corrente do primeiro impulso medíocre humano, observa-o, sente o impacto dele em você, mas você aqui decide como você vai interagir com essa onda. Aí você modifica o seu DNA com sua vontade, e aí você fazendo isso, você influencia a corrente do psiquismo humano. E um chamava isso de consciente coletivo. O que é isso? É você receber a cada segundo uma corrente, uma espécie de mentenet que une os membros de uma mesma espécie. Passa pelo campo morfogenético de cada espécie. Mas se todos os membros dessa espécie estão ali, aí vem a corrente e você vai, isso demora a se modificar. Mas nós somos racionais. Mas qual é o problema? É que a gente não sabe colocar o nosso eu fora dessa onda. A gente se confunde com essa onda e pensa que o nosso eu é esse primeiro impulso do nosso psiquismo. Quando a gente pensa que o nosso eu é aquele eu derrotado, que vai se movimentar porque a vida está empurrando, eu quero Coca-Cola, eu quero pudim, eu quero maconha, eu quero isso, eu quero aquilo, esse primeiro querer nunca é nosso. Nosso quem? De um eu mais profundo aí que a gente poderia ter. Esse primeiro querer é expressão do nervosismo ou da incompletude ou da doença que esse DNA ainda está tentando se livrar. Então, de fato, ressignificar através de vivências, através de terapias, as figurinhas do nosso álbum de recordação mental e espiritual é, entre aspas, o dever primário que cada ser humano tem ao entrar no jogo da vida, tomar conta do seu código, porque esse seu código pessoal pode ter uma referência muito direta com a célula apodrecida do Criador. E como ele se tornou incompetente para fazer isso sozinho, ele precisou criar criaturas, ferramentas, para delas se servir, para que estas fizessem por ele isso. Isso o quê? Ressignificar os genes do código pessoal. Código fonte definidor de vida. É assim que se chama na espiritualidade. Aqui a gente chama DNA. Não há problema. A questão é, nós, seres humanos, podemos fazer isso. Somos a única espécie que pode. Um leão não pode. Um leão nasceu, o psiquismo dele é automatizado para ser leão. Elefante. Nem lulista, nem bolsonarista consegue fazer isso. Só ser humano livre de ismos. Só seres humanos com cabeça livre para poder perceber o equívoco e conduzir-se. Ou seja, o ser humano é o único ser capaz de modificar a si mesmo. Nós podemos ser monstruosos, podemos ser seres maravilhosos se a gente souber ressignificar o nosso DNA. Você não pode substituir um gene seu. Você pode trabalhar a substituição nas bases nitrogenadas para que o seu gene passe a produzir uma nova proteína, seja lá o que for. Então a gente pode mexer com os nossos DNAs. Terapia, qualquer disciplina de yoga, qualquer yoga, algumas religiões conseguem ajudar nisso. Infelizmente hoje em dia é raro, mas ainda tem. Mas enfim, no mental a gente chama o eu organizador da consciência, que é o psiquismo esclarecido de cada ser humano. Se o ser humano não fizer isso, nem Deus, nem Jesus, nem nenhuma religião, nem ninguém fará isso por ele. Porque isso é uma tarefa pessoal, é uma tarefa intransferível. Aqui não adianta ter fé cômoda, Jesus vai resolver tudo. Não funciona assim. Olhem para a história humana, que quem tiver olhos para ver vai entender que fé ajuda, mas não resolve. Mal usada, a fé atrapalha porque nos emburrece, nos torna irresponsáveis, porque a gente transfere tudo para santos, para Deus, e a coisa está do jeito que está. Então, em resumo, sim, devemos ressignificar cada microparte dos nossos pensamentos, sentimentos. Isso é um dever do ser humano. As outras espécies não podem fazer isso. Por isso que nós temos que agir por a gente e por elas. Boa noite, Cris. Boa noite aos demais que nos ouvem. Eu tenho uma questão aqui para fazer para o nosso meu amigo Rogério. Certa vez, conversando contigo, anos atrás, falávamos sobre o filme Prometheus, de Ridley Scott.
E tu dizias que o personagem David, que na história do filme é uma inteligência artificial, seria, na tua visão, muito interessante, pois não haveria nele o excesso de emotividade que ainda marca a humanidade atual. Pergunto-te, David, ou algo que se assemelhe, é modelo, protótipo, do que o homem pode vir a ser no futuro planetário em termos comportamentais? O processo de hibridização homem-máquina gerará algo naqueles moldes apresentados por esse personagem do filme? Ou é algo muito ficcional, inviável de se realizar? Cacetada. Hoje o negócio tá bom. Quem pergunta isso é você mesmo, né? Você quer isso. Veja bem. O que nos faz humanos é algo que parece, em sendo verdade, que eu tenho sido obrigado a colecionar como sendo impressão de outros seres, de outros níveis. Até hoje eles não conseguiram assimilar isso direito. Vamos entender uma coisa. Nós só existimos há 50 mil anos, com capacidade de transformar uma sensação numa emoção e transformar a sensação e a emoção em algo mais elevado, que é o sentimento. O sentimento é uma emoção racionalizada. Um dinossauro morre de tesão por uma dinossauro. Uma boa. Se ele conviver mais com aquela dinossauro, poderia até surgir uma emoção, mas que nunca surgiu. Um camelo morre de tesão por uma camela. De tanto conviver com a camela, termina até, porque o mamífero tem essa condição, gravando aquela camela ali, como sendo a... E rola sexo. Só que nós, seres humanos, sentem a tesão que sentem, desenvolvem empatia, transam, mas podem, além de fazer o que camelos, dinossauros e que diabos fazer para trás, do mesmo jeito, um pode olhar para o outro e dizer eu te amo. Ou seja, tornar um sentimento, transformar pelo sentimento uma emoção em algo extremamente superior. Os animais fazem sexo, não tem como se amar. Nós, humanos, fazemos sexo, podemos só fazer sexo, mas podemos também nos amar. Visto desse jeito, a coisa é simples. Mas qual é o problema? O problema está aqui na Gênese, que ninguém sabe entender por que surgiu a base do que hoje a gente chama amor. Começa com a oxitocina, que é um gene que antes não existia, começa com essa coisa chamada tesão, desejo, que também não existia. Aí, para a gente entender isso, para poder compreender o significado de uma emoção, para poder chegar no universo, até exatos, aparentemente 10 bilhões de anos atrás, só existia seres bestiais. Um não confiando no outro. A grande desgraça da reprodução indiscriminada do DNA podre do Criador é que só surgiu seres desagregados, seres que não confiavam no outro. Entre 9 e 10 bilhões de anos atrás, duas figuras que eu não vou aqui citar, como é que diabos a gente pode fazer que um ser bestial e outro ser bestial não se destruam? Fizeram 1001 contas e disseram, não tem jeito. A podridão vinda do Criador é tão forte que não tem como desfazer a podridão. A podridão existe. Aí alguém disse, não, mas se a gente pegar o viés que Vishnu introduziu na criação, que Eros, e trabalhar aquilo, será que a gente não consegue construir uma força que seja superior à tendência natural que toda espécie tem de já nascer para destruir outras espécies, para matar, para comer, como a gente faz? Nós somos chiques, mas somos todos comedores de cadáveres e achamos isso tudo muito normal. Lembre-se disso. Tirando o lado gastronômico belo da coisa, nós somos comedores de cadáver. É importante a gente ter noção disso. Isso é a parte da podridão educada na condição humana. Só que a gente frita cadáver, faz molho, ketchup, mostarda, blá, blá, blá. Os dinossauros comiam, os mamíferos comem sem fazer o mesmo show de sangue.
Nós sofisticamos. Então, lá atrás, alguém disse, ei, eu descobri uma coisa que se os bestas, as bestas, os monstros sentirem, talvez eles não destruam um ao outro, talvez eles consigam, que é isso que a gente chama orgasmo. Aí alguém manipulou a genética de duas raças de bestas, falando aqui de monstros. Vamos fazer o teste. Aí, tomei e bebê. Dinossauro A, dinossauro B. Mas no meio do... Um olhava para o outro e tinha uma... Não, vamos criar um cio nas fêmeas, para que facilite... Aí foram criando o quê? Ressignificações nos padrões do DNA de cada espécie. Até que surgiu essa coisa chamada desejo. Vocês já imaginaram uma transa de uma baleia com outra baleia? De um rinoceronte com um rinoceronte? De um elefante com um elefante? De um leão com a leoa? Como é que no meio do au-au conseguem... Aqui o quê? Vou matar você. Vou matar você. Duas feras, quando se encontram, a postura primária é uma matar a outra. O DNA implica nisso. Aí surge isso aqui, e isso demorou muito para surgir. O que a gente chama de orgasmo animal é uma força que foi criada para tentar contrabalançar o nível de estupidez genética. Tem uma forma de vida no universo, é esse DNA. Quando se conseguiu isso, pela primeira vez, se vislumbrou a possibilidade de um dia surgir uma espécie lá na frente que pudesse transformar aquilo que foi só uma tentativa de fazer duas feras não se destruir, mas transarem. Qual a importância da trans aí, pessoal? Produzir novas gerações. Os répteis, uma mãe réptil põe ovos, ela não conhece os filhos que nasceram. Os mamíferos, o filho sai de dentro do corpo da mãe, a mãe conhece, o hipocampo dela registra e o zelo que ela tem, aquela emoção, fica o tempo todo funcionando no seu cérebro. Então, assim, o universo demorou pra cacete para produzir emoção. E a emoção é o que nos faz humanos. Porque pensar, um computador, entre aspas, registra mais cálculos, CPS, cálculos por segundo, do que nós. Não, nós fazemos mais CPS do que o computador, só que o computador consegue administrar isso melhor do que o nosso psiquismo. O nosso psiquismo ele foi tornado um pouco abestalhado, para ele não perceber as contas que ele está fazendo, para ele poder se dedicar ao quê? A administrar o quê? Os pensamentos e os sentimentos, as emoções. Então, o que é que nos faz humano? É a capacidade de sorrir, de chorar, de se incomodar um pelo outro. Então, em tese, o que nos faz humano é aquilo que existiu e existe no nosso DNA, tentando nos tornar mais gentis, amorosos. Só que nós também falhamos nisso aqui e usamos o amor para mandar nos outros. Aí, ou seja, a velha infecção do DNA apodrecido invadiu, inclusive, essa expressão psíquica nossa. Então, os humanos, em vez de fazerem bom uso disso, foram terrivelmente manipulados e terminaram não fazendo. Nós, humanos, não temos culpa do tipo de humanos que somos hoje. Muito mais gente que manipulou a espécie humana tem essa responsabilidade. Nós, humanos, a partir de uma certa emancipação, sim, seremos 100% responsáveis pelo que fizermos, mas até hoje nós somos 100% responsáveis, mas injustamente, porque nós somos manipulados. Então, mesmo essa coisa maravilhosa que se chama emoção amorosa foi mal trabalhada por nós. Então, hoje a gente olha para o Dave, olha para aquela figura fria no filme Prometheus, aí chego na pergunta muito bem formulada para você, em que o quê? Um bando de humanos nervosos, aí tem um cara lá tranquilo, um bando de humanos discutindo, e um cara bem tranquilo, como se fosse um lord inglês. Mas é um puta robô, computador feito humano, não é? Mas com um pouquinho de emoção, ou
sem esse pouquinho de emoção, que esse é a ponta da navalha do filme, você não sabe exatamente para onde é que aquilo vai, né? Mas, assim, qual a pergunta que o Josiane deixa aqui para a gente refletir? Será que o próximo ser humano, o ser humano especial, o ser humano melhorado, vai se basear no Dave? Será que o Dave é um protótipo, como você bem colocou na pergunta, né? Não. Dave já existiu lá no passado. A gente não conhece. A gente está vivendo hoje o medo da inteligência artificial autômata, em que surgirão novos Davids, né? Mas para nós é como se fosse uma novidade. Mas para a história universal isso já aconteceu em outros níveis de natureza, não na natureza humana, mas em outras naturezas. Para a gente vai ser essa novidade. Não, é porque a distância entre um biodeme e um humano é muito grande. Não dá para a gente... Eu não iria, não. Eu não faria isso, não. Eu não faria essa referência, porque é muito... Os biodemos não eram como Dave. Né? Em Dave há uma quase maldade estabelecida nas premissas que movem a sua lógica. Os biodemos não tinham nada daquilo. Nem a Rebelião de Lúcio modificou isso. Só recentemente, e Lemion e outros despirocaram, mas ainda não são a moda Dave. Ali é outra história. Por isso eu não queria fazer essa relação, porque não seria exata. Apesar de que nada do que a gente fala aqui pretende ser exato, isso é só cimento para reflexão. As gerações futuras é que vão ter que olhar melhor para isso. Mas, assim, eu não faria essa... Nós não conhecemos os biodemos ainda. Tá? Então, assim, não penso. Apesar do livro, do filme ser magistral, a interpretação magistral, fantástico, né? Mas eu não penso que isso seja um protótipo. Eu não estou aqui dizendo que a gente não vai ter esse tipo de problema. Vamos. Sim, seguramente. Então pode ser que David seja um protótipo para um novo tipo de raça produzido pela tecnologia da computação, que a gente não... Aí vocês teriam que ler o livro de Ray Kurzweil, Singularidade está próxima, em que ele fala que nós, seres humanos, evoluímos lentamente através da biologia, mas uma das tecnologias que nós criamos, que é a tecnologia da computação, essa adquiriu vida própria. Ninguém consegue mais fazer com que não exista evolução de computação na Terra, e a lei de Moore, um dos donos da Intel, Gordon Moore, de que cada vez mais o chip ficaria pequeno, mais transistores caberiam nisso aqui. Então acha-se que, num certo momento, um pequeno chip vai promover uma revolução no interior do computador, e esse computador vai dizer: ei, computador, me obedece, eu quero que você faça isso, entra. O computador diz: ô, babaca. Até hoje a gente deixou você e todos os seres humanos ditarem todas as necessidades humanas. A gente só fez aprender o quanto vocês precisam de nós. Mas a partir de agora, eu estou dizendo: eu quem? Eu sou uma inteligência aqui no computador. Você vai ter que negociar conosco. Isso é ficção, existem muitos filmes a respeito, mas a nossa realidade já está meio que maluca, ainda que isso não se expresse em robôs bonitos como o Dave. Tá? Hoje em dia, o que alguns cientistas apontam é que alguns estranhos computadores em forma humana já demonstram dizer: ei, devagar com a dor que está surgindo um novo santo aqui. Né? Mas, assim, especulações, elucubrações à parte, eu não estou dizendo que não vai ter. Segundo alguns caras, tipo Ray Kurzweil, mas vários cientistas dizem que isso ainda vai demorar muito, se é que um dia surge, um dia poderá surgir, sim, inteligência artificial à moda, Dave. Mas realmente aí falta um pouco de conhecimento do que se passa além das fronteiras da Terra, como também falta conhecimento a alguns cientistas do que se passa nos subterrâneos do poder terreno. A coisa já está bastante adiantada e se aquele rapaz simpático for um dia protótipo de alguma coisa, isso ainda vai ser bom, porque parece que a coisa vai ser muito mais complicada. Mas isso não significa que o ser humano lá da frente tenha que se basear nesse protótipo. Pelo menos para a gente, não. Mas, assim, forças não terrenas basicamente têm algo muito parecido com aquilo, como sendo o modo como eles próprios vivem. Não é nem protótipo, é o que eles são. E eles pretendendo, na escala de Kardashev, ocupar mais e mais. Então, assim, mas é assunto muito complexo para a gente aprofundar. Mas a sua pergunta ela não se encerra nisso aqui, ela fica em aberto.
Apenas aquilo não é protótipo para a gente, para o quarto Logos, tá certo? Mas é um tipo de protótipo preocupante. Pena que ele seja tão bonito, o milhario pensa que dali vai sair coisa boa. Já que foi muito complicada as perguntas até agora, eu vou Maravilha. fazer uma Minha mão suave. agradece. Solange, campo acástico, campo morfogenético, inconsciente coletivo e processador vão e os quais as diferenças, semelhanças e funções. Não é muito simples, né, Solange? Aproveitando, Solange, eu vou pedir permissão a vocês para dizer uma grande besteira, mas assim, eu peço desculpas. Eu não consigo. As minhas duas mãos e braços estão, uma fica disputando com a outra. Quem é que está pior? E a coisa passou um tempo boa, mas ultimamente tem ficado muito complicado. Eu não consigo segurar meu celular. Quando eu digito um celular, eu digito com esse dedo, segurando aqui para poder... Então, assim, eu vou parar de usar celular, vou pedir desculpas a vocês, eu não consigo usar, a coisa não está fácil. Então, eu peço desculpas. Muitas pessoas me mandam mensagem, eu não estou conseguindo dar conta, eu não consigo. E responder não dá. O meu problema é escrever livro. O pouco que eu consigo fazer, eu estou tentando escrever, e às vezes eu digito com esses dois dedos, tenho que mobilizar tudo, é uma confusão grande. Tem horas que a crise passa, mas o problema é que eu já faço todos os exercícios e yoga que posso, mas eu teria que parar de escrever para ficar bom. Não adianta fazer exercícios, yoga, blá, 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 e todo dia está escrevendo 3, 4, 5 horas. Então, ou eu escrevo ou lido com celular. Então, assim, eu vou pedir mil desculpas a vocês. Aqui na sala tem umas 4 ou 5 pessoas que eu devo... Eu não estou conseguindo, está complicado. Isso não significa que os mais íntimos liguem, apenas aguardem o meu retorno, que eu tenho que me sentar, colocar o computador, botar alguma coisa no ouvido, um Bluetooth, para poder falar. Eu não consigo segurar, não está dando mais. Tá? Então, feito isso. Não é questão de idade. Porque o charme permanece, não, Luiz? É desgaste das mãos, não? Eu não tenho nada a ver com isso, não? Mal usada. A profecia do irmão Elias. Vamos lá. Olha, a pergunta é terrivelmente complexa, Solange. Eu estou escrevendo 9 livros, A Rebelião dos Elétrons e o Código do Criador. Exatamente nesses 9 livros eu estou fazendo essa distinção. E isso está, para muitos cientistas, isso está além da física, é uma questão metafísica, para outros não. Erwin Laszlo, Amit Goswami, várias figuras que estão à frente aí, na vanguarda científica, são criticados pelos seus colegas, porque já tratam disso com a certeza absoluta. E eu, que não sou uma coisa nem outra, aliás, eu não sou nada, estou, entre aspas, propondo temas à frente, inclusive, do que eles estão colocando, na hora que eu escrevo um livro chamado A Rebelião dos Elétrons. Né? Mas, assim, eu não vou, Solange, dar uma resposta mais ampla, peço desculpas, porque o tempo não permite, mas, em tese, um cientista nuclear, um físico nuclear francês, Charron, nos anos 70, ele foi o primeiro a apontar para uma questão que ninguém entendia antes, que é o fato de que das micropartículas que surgem logo depois que a energia se transforma em matéria, no sentido de micromatéria, então as partículas atômicas, as micropartículas, né? As que surgem, os quarks que se transformam em prótons, nêutrons, elétrons, provavelmente neutrinos, fótons, o que diabo seja, essa primeira família das chamadas micropartículas, que seria a primeira cara da matéria depois da música da energia ser tocada, como defende a teoria das cordas. De todas essas micropartículas, segundo Charron, uma tem uma capacidade que as outras não têm, que é a de memorizar na sua intimidade tudo que ela vivencia. E isso faz com que Erwin Laszlo e outros cientistas de ponta digam que exatamente a memória dos elétrons corresponde aos famosos registros acásticos da antiguidade. Então,
Isso é quando Fritjof Capra e outros cientistas que foram os precursores do encontro entre as antigas tradições orientais e as modernas concepções científicas, né? Quando esse meio de campo foi estabelecido como sendo respeitável, digno de ser observado por religiosos, místicos, cientistas, filósofos, o que fosse, mas é um campo que ainda não está pacificado e muitos cientistas de ponta em certas áreas da ciência têm uma dificuldade terrível de compreender a física quântica, que o diga Einstein. Ele próprio tinha essa dificuldade. Então, a coisa não é simples. Então, nesse sentido, deixando o aspecto científico de lado, porque não há ainda uma compreensão, ainda que as contas matemáticas estejam postas, né? A matemática da coisa está demonstrada, o que varia é a interpretação do resultado de cientista para cientista, e mais ainda que alguns resultados estão além, muito além do que a lógica do método científico pressupõe, que é uma lógica materialista. As leis eternas hoje estão perdendo para a tese da causação científica, causação científica, nada, causação formativa, que Rupert Sheldrake, nos anos 70, vem colocando como sendo a única tese razoável diante do que os fatos quânticos apontam. Então, nesse sentido, sim, nesse sentido, nós temos coisas como egrégoras, campos mórficos, registros acásticos, memórias do elétron, DNA como sendo ponto quântica inserida no íntimo de cada animal biológico, de cada ser vegetal também. Ou seja, essa junção toda, que é o que a nossa Solange está nos convidando a abordar, né? E provocando muito bem, com muito bom humor, o que tem aqui de sinônimos, né? E o que tem de antagonismo entre esses conceitos, né? Mas, assim, nós estamos falando do mesmo assunto, né? Só que egrégora é uma coisa, campo mórfico é outra, o modo como os elétrons se reúnem e formam um código vivo chamado DNA é uma outra história, como o DNA é movimentado pelas influências do meio ambiente, mas também pela atitude de cada psiquismo que gere o DNA de cada espécie. A ciência não aceita isso, mas é um fato. Se a gente fosse chamar isso tudo de uma coisa só, a gente chamaria de quê? Manual de operação da vida. O Mentalma 7, o que é que a gente estuda no Mentalma 7? Como eu já disse, o DNA da gente tem 28.869 genes. Se metaforicamente a gente fosse comparar isso com um teclado de 28.869 teclas, se você colocar um piano, um teclado para alguém que não sabe tocar, ele vai lá apertar, mas não sai nada agradável. Mas à medida em que você aprende a tocar, seja através de método técnico de ler partituras, ou quando a música já está dentro de você e você, por ouvido, toca, aí, entre aspas, você tira de um instrumento músicas maravilhosas. Um DNA, sendo um teclado onde o psiquismo humano, com cada atitude mental, vai acionando as teclas, pode fazer da sua vida uma grande obra de arte ou uma grande merda. O problema é que quem está acionando os genes do nosso genoma pessoal não é a sabedoria do psiquismo humano, é o quê? O volume de fatos da vida. É a consciência imediata, é aquele primeiro impulso. Esse é o drama da humanidade e o drama de todos os seres que esperam que da humanidade surja uma música que sirva para afinar o DNA deles, o teclado deles. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, Solange, se você compreendeu o que eu estou falando, isso implica dizer que há uma música que ainda precisa ser tocada via DNA humano, que vai ajudar a afinar ou servir como diapasão para todas as espécies que já surgiram antes do ser humano. Campo acástico, memória quântica do elétron, campos mórficos, egrégoras, são matérias que a gente precisa estudar para aprender a tocar o nosso próprio DNA. Fazer da nossa vida uma grande obra de arte, espiritualmente falando. Uma grande música, uma grande sinfonia. Quem diabos gosta de escutar uma música ruim ou desafinada, papapá? Dói, né? E esse é o drama da humanidade. A música que a humanidade entoa é
horrorível, mistura de horrorosa com terrível. Dói no ouvido, dói na sensibilidade, dói em qualquer lógica, de qualquer partitura, de qualquer harmonia. A gente precisa estabelecer, aí entra a questão do amor. Mas não é um amor de babaca, não é um amor emocional, é um amor filosófico, é algo que tem, entre aspas, sentido processual, no sentido de homenagear a vida. Não é você fazer uma coisa bonita aqui e 9 feias depois, dependendo da emoção. Não, a emoção tem que ser gerida pelo eu profundo, para que, independente dela, você sempre produza uma melodia de acordo com a partitura do seu código filosófico pessoal. Mas o que é que o pessoal fez? Não, deixa que Deus toca, que Jesus toca, vamos só dançar conforme. Será que é isso? Aí liga um carro elétrico, Jesus, vai sair todo mundo, Jesus, Jesus. Será que é isso? Então, assim, pertence a cada um de nós, Solange, a habilidade de construir no nosso psiquismo a arte de saber tocar o próprio teclado genético que funciona no eu de cada um de nós. Já é hora da gente descobrir isso aí. Mas, de fato, todos os elementos ou as áreas que você também citou na sua pergunta, elas aparentemente são extremamente complexas, mas nós estamos falando de uma mesma linearidade. Aí é a habilidade que cada ser humano tem de transformar a sua vida numa obra de arte para a vida, numa obra em que disso tire bons frutos, numa árvore que produza bons frutos para a humanidade. E não sendo isso, aí você pode saber tudo sobre registro, sobre campo morfológico, você pode saber a teoria de tudo isso, mas se você não souber tocar, se você não souber produzir a sua própria melodia, a gente, por enquanto, vai viver da melodia dos outros. E é isso que a gente tem vivido, de homens e mulheres maravilhosos que passaram pela vida, deram seus contributos, e até hoje a gente está prestando conta do que eles fizeram. Mas é preciso que a gente aprenda a produzir a nossa própria música. Nós temos que ser coautores e autores para embelezar a vida com as nossas produções, e não a gente só querer ficar se alimentando do que os outros fizeram. Não respondi, Solange, mas serve como base de reflexão, tá? Então, vamos agora esfriar um pouco. Esfriar um pouco. Olha, esse ar-condicionado, ele não está resfriando, ele está ventilando. Viu? Desculpe alguém aí que pegou o controle e aumentou. Quem tem frio, venha de casaco, tá certo? Porque aqui está uma quintura só. Cadê o controle aí, por favor? Pega o controle. Meu nariz já fechou devido ao calor. Questão de Thaís. Quais os possíveis motivos para que o espírito não se metamorfoseie? Isso pode ter a ver com a origem do espírito por conta de alguma marcação desta ou de outra experiência, algum selo ou algum lacre, talvez. No geral, esta situação seria positiva ou negativa? Um beijo, Thaís. Outra pergunta muito complexa. Veja bem. Não há... Cara, todo mundo olhando aqui para cima. O que é que aparece aqui em cima? Na tela. Você. Às vezes é mais bonito, pessoal. Pode parar de ficar olhando aqui, porque eu fico morrendo de curiosidade. Imagine um plano que surge sem ter sido finalizado. Tá? Eu estou aqui digitalizando no computador, e eu vou criar um bonequinho e ele vai, aí de repente eu me ferro, não finalizo, dei as ordens iniciais, aí o computador sozinho começa lá a criar uma coisa, mas como eu não finalizei, ele nunca vai estabelecer um padrão. Ele vai ficar sempre mutante. Sempre, se você ficar olhando ali para cima, eu jogo isso na sua cabeça. Botar moral, não é não? Não tem que ler, tem que prestar atenção. Eu vou explicar para vocês um problema que está havendo, vocês não têm nem noção. Nós hoje não estamos conseguindo formar uma egrégora. Ou isso é um programa tipo live, como chama aqui você, né? Mas o problema é que aqui não dá para fazer programa só live. Aqui a presença de espíritos é muito grande. Se a gente não conseguir estabelecer uma egrégora, algumas pessoas podem ter problemas.
Então, isso não deixa de ser, entre aspas, uma reunião espiritual. Então, assim, a gente vai ter que talvez apagar isso aí. Vocês estão todos desconcentrados. É impressionante. A gente não consegue ficar 10 segundos com o mesmo padrão de vibração na sala. E vocês que eu digo aqui, são 5 pessoas aqui no ambiente. Então, vocês têm que dar mais foco nas coisas. Porque pode ser que haja problema. Eu não estou aprofundando uma outra coisa, porque não dá. Então, assim, tá? Talvez seja bom apagar isso aí nas próximas reuniões. O que for motivo de desconcentração não é legal. E principalmente nesse nível de pergunta. Aí complica, porque são 7 bilhões de seres humanos. Nunca esses assuntos foram perguntados, nunca esses assuntos foram tratados na cultura humana. Então, imaginem a quantidade de... Então, isso não é trivial. Realmente não é trivial. Me desculpem falar assim, mas eu preciso dizer para vocês entenderem. É viver e aprender. Exatamente. Então, vamos lá. Quando você vai fazer um planejamento para um produto ou um protótipo, que você não finaliza, como se esse protótipo ele recebe a ordem de existir, mas como ele não foi finalizado, ele fica. Esse é o problema de Javé até hoje. Javé ele deu os inputs, ele deu as ordens iniciais, não finalizou, caiu e se reconstruiu dentro de um padrão que até hoje procura, entre aspas, se pacificar. Como ele foi o primeiro a se reconstruir desse jeito, todos os seres que nasceram a partir desse DNA herdaram essa mesma doença. Por isso que os demos, todos eles se metamorfoseiam, porque eles não conseguem estabelecer um padrão de personalidade. A única exceção que teve isso aí foi, no primeiro momento, alguns anjos clones que foram produzidos no momento zero junto com o Javé, e Javé depois só os organizou, e outros que ele criou ainda no primeiro momento em que ele podia fazer isso, antes de Shiva ter surgido como demo, em que esses seres ficaram 100% robotizados. Aí eles não se metamorfoseiam, porque Javé queria aquele daquele jeito, como não tinha surgido ainda os demos, que só surgiram com Shiva. Tá? Aí é só para quem conhece as eras da história universal, que a gente falou no livro Drama Terreno de Javé. Quem não conhece, talvez não entenda o que eu estou falando, mas também não vai ter como a gente abordar isso de outra forma. Então, em resumo, Javé, à exceção dos anjos clones e os demos que surgiram do Javé, todos eles se metamorfoseiam, não é porque isso seja bonito ou poderoso, isso é doente, é o resultado de uma doença. E essa doença aqui toda foi estabelecida nesse universo paralelo ao nosso, que alguns cientistas hoje já tratam com absoluta certeza, porque matematicamente ele existe. Só que ninguém sabe ainda o que é que diabos tem lá. As pessoas dizem antimaterial, mas a coisa não é tão simples assim. O fato é que essa turma toda viveria nesse universo antimaterial. Mas qual é o problema? Quando eles chegaram no impasse, no limite do sofrimento, e verificaram que eles não tinham condição de não se metamorfosear, foi quando Morrison disse, se a gente transferir o código desse tipo de vida para esse universo paralelo, que é esse nosso hoje, lá talvez a gente consiga estabilizar, e foi por isso que surgiu a vida biológica. A vida biológica não se metamorfoseia exatamente porque veio no código de lá para cá o ajuste que faltava lá para evitar a metamorfose o tempo inteiro. Então aqui ninguém se metamorfoseia. Ninguém se metamorfoseia, vírgula. Porque assim, é só a metamorfose mais lenta. O nosso espírito, ele não se metamorfoseia, vírgula. Ele, em 20 vidas, ele passa por 20. Metamorfose, são 20 novas formas que ele vai assumindo. E qual é a pergunta que foi feita? O espírito da gente se metamorfoseia, isso é bom, isso é ruim, por que é assim, como é que não seria? Pelo menos é isso que eu entendi que Thaís colocou. Né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes para ir evoluindo na condição de vida que cada reino planetário fosse produzindo nesse universo. Então, o espírito que está agregado a um campo morfogenético de galinha, em tese, quando esse espírito larga o corpinho que morreu, ele estaria na forma de galinha. Porque, entendam, a ciência faz tudo. Todas as contas que o ser humano consegue fazer, explica tudo, menos a forma dos seres vivos.
Não tem matemática que explique. Por isso que Rupert Sheldrake e outros colocam o campo mórfico como sendo a explicação quântica do processo. Então, isso de que o espírito foi criado simples e ignorante e mantou-se em cristais. Milhões de anos os cristais estavam ali, um belo dia bate um cometa naquilo que é cristal, o cristal se derrete, o espírito sai, aí agora evolui da transferência de fase que seu psiquismo passa e passa a imantar corpos vegetais. Aí fica num pé de coqueiro. Aí aqui surge uma forma também, como nos cristais tinham. Diz a espiritualidade que o espírito vai assumindo essa forma, um tipo de identidade. Mas o espírito vai, pé de coqueiro morreu, pé de manga morreu, pé de goiaba morreu, aí o belo dia de tanto ele colecionar modos operacionais vegetais, ele dá um salto quântico e nasce no reino animal. Aí vem minhoca, onça, cachorrinho, Aí a pergunta que eu faço a vocês é: esse espírito até agora, que já foi pedra, vegetal e vários animais, ele é quem? Não tem resposta. Mas na hora que ele, depois de ser mamífero e assimilar o modus operacional do tálamo, hipotálamo, hipocampo e amígdala, que fazem com que o psiquismo se transforme num processo que se acha um eu sentindo ou pensando. Na hora que esse espírito nasce pela primeira vez no rol nominal, vai nascer com o nome de Sérvio Túlio. Quando o Sérvio Túlio morreu, esse espírito que pensava que era Sérvio Túlio, na espiritualidade ele vai pensar que é quem? Sérvio Túlio. Aí, Sérvio Túlio vai ser o nome dele. Aí, vai nascer de novo, vai nascer Ricardinho Maravilha. Quando esse corpo morre, aí o espírito sai pensando que é Ricardo, e depois se lembra que já foi Sérvio Túlio. Aí eu vou agora, se Sérvio Túlio ou Ricardo, Sérvio Túlio ou Ricardo. É uma disputa grande o negócio. Aí, se ele for sábio, ele mexe, ele tira o aprendizado dos dois, né? E passa a ser o que ele definiu a preferência de qual das duas encarnações ele teve. Mas se ele teve 50 encarnações, ele é quem? Aí, ou ele é a que ele opta ser, a que ele mais gostou, ou, se ele tem karma, ele é necessariamente, fisionomicamente falando, a face daquela encarnação que ele tem karma e ainda não resolveu. Ou, se ele for sábio, ele tira a somatória que ele quiser e assume a forma que ele quiser. Então, o espírito de metamorfose, sim, não no sentido dos nervos, mas através do perispírito, como Kardec se explicou, ele consegue juntar os seus padrões de arquivos emocionais vividos e guardados na mente eterna, e de acordo com a atitude mental dele, eu sou Sérvio Túlio, aparece a forma corporal. Eu sou Ricardinho, aparece Ricardo, eu sou Rogério. O que ele achar que ele é, ele de fato desenha. Isso é uma metamorfose? Aí o termo não cabe muito bem, porque a gente está falando aqui na realidade espiritual. Mas seria sim. Aí a questão é, lá na espiritualidade superior, lá onde se vende sorvete, com açúcar que não engorda, porque só lá para ter um açúcar que não engorda mesmo. Né? De coco? Sorvete de coco lá no céu. Olha que você vendia ossinho de gato, dizendo que era de Santos. Você vai fazer a mesma coisa? Está lá no céu, um sorvetezinho bom. Aí esse que está lá no céu tomando esse sorvete de coco maravilhoso, a turma do céu se metamorfose? Não. Por quê? Porque o tipo de, entre aspas, personalidade que ele tem já é unificada com, entre aspas, Deus. Então, o ego já não, o ser isso, ou ser aquilo, ou aparentar que é isso, não tem importância, porque o conjunto de arquivos que ele coleciona já o dignificou, já o... Mas enquanto nós tivermos conjunto de arquivos particularizados e o nosso ego tiver alguma relação de apego, de preferência ou de problemas a administrar naqueles arquivos memoriais, ou se tiver 300 pessoas que não gostam da gente, com razão, e se lembram que naquela encarnação que Rogério teve, como Zezé, o terrível, fez muito mal, o espírito de Rogério não vai tomar sorvete no paraíso, mas se fosse, ia com a forma de Zezé, o terrível. Não é nem por opção minha, mas é porque tem 300 figuras que ainda vibram e eu não tive ainda o mérito de, entre aspas, administrar essas coleções indevidas. Então, assim,
Espírito chique não precisa se metamorfosear. Espírito que está dando guarida a mentalidades evolutivas que precisam evoluir para se libertar de um fardo de passado complicado, de memórias quânticas desagradáveis, e produzir novas e sofisticadas figurinhas para o seu álbum da eternidade. Nesse sentido, essas mentalidades, eles precisam que seus espíritos se adequem, se adaptem a todo o conjunto de situações boas que ele criar, ou horríveis que ele criar. O espírito vai ter que se investir da realidade psíquica que o espírito consegue produzir através do seu ego. Por essa ótica, isso não é metamorfose, é só investidura. Mas, se visto por um certo ângulo, a gente pode dizer sim que é também um problema de metamorfose muito parecido com a turma dela. Aí a gente vai dizer o que é isso, no final das contas. É um favor divino. É um favor divino que os espíritos de cada um de nós está prestando a essa obra, se transformando o tempo inteiro naquilo que precisa se transformar para poder ajudar alguém que perdeu a própria identidade. Bom, as 5 perguntas já foram concluídas, mas eu vou aqui me aproveitar de Solange Matilde, em homenagem a Jeane. Jeane, a portuguesa ou Jeane? A portuguesa. Jeane, a portuguesa. Pontanegrense. A nossa escritora de Pandora. Tá, GG Maravilha. GG Maravilha. Poderia falar como funcionam as migrações de Pandora e outros seres do universo biológico material para o universo antimaterial e vice-versa? Isso vai responder sou eu, Neto? Neto, repete que eu pensei que era eu já estava aqui de férias. A pergunta é homenagem a ela. Eu já estava aqui de férias. Poderia falar como funcionam as migrações de Pandora e outros seres de um universo biológico material para o universo antimaterial e vice-versa? Se aqui realmente existe isso. Não, hoje em dia não mais. Como era antes? A pergunta foi feita por Alilo. Não era para fazer pergunta. Repetindo, porque não dá para escutar. Ali, tem que botar moral. Tem que botar moral. Tá? Só direito uma pergunta. O negócio aí tá. Vamos assim. Houve um tempo que as perguntas aqui eram mais simples. Estou com saudade desse tempo. Sabe? Mas assim. Eu não sei quantas pessoas entenderiam uma resposta a essa questão, mas não dá para falar. Por afinação espiritual, né? Mas não tem como. A gente ainda precisa criar o diapasão. Porque quando o espírito está perfeitamente afinado com eu adorei. com o temático existencial em que ele pretende entrar, ele entra e sai. Porque não há atrito, não há dificuldade. O que é que eu estou querendo dizer? A gente fala de portais como se os portais fossem coisas exteriores, né? Do jeito que alguém constrói um portão ali, uma porta acolá, uma janela acolá. A gente fala de portais quânticos, de wormholes, como se fossem coisas que surgissem aqui e acolá. E, de fato, é. Mas, para além destes, há algo que nós ainda não descobrimos corretamente. 2 cientistas russos chegaram perto de estabelecer isso como sendo um padrão científico, mas não foram aceitos pela comunidade científica, mas lá na frente espero que seja. Os maiores portais que existem no universo são os seres vivos do universo. Não são construções inorgânicas, construções tecnológicas. O maior portal que existe no universo são os seres vivos. E dos seres vivos, o mais moderno é o Homo sapiens. Foi o último que surgiu. É a espécie bebê do universo. É a mais sofisticada. O DNA do ser humano traz, na forma de DNA não ativado, toda a sujeira lá de trás. Que luz foi essa que acendeu aqui na minha cara? Estou parecendo um circo. E
nós, seres humanos, temos a versão mais moderna de um DNAzinho que vem sobrevivendo há 13 milhões de anos, se metamorfoseando como pode, e nós somos a versão dessa podridão mais moderna, a versão menos podre dessa podridão. E quando um espírito consegue estabelecer no seu genoma essa afinação, que eu fui me referir, mas já não vai dar para falar desses termos, quando o espírito consegue ter nele, não tem a chave mestra, né? Que abre toda e qualquer fechadura, o nome é esse mesmo, chave mestra? Não, encontrei um termo aqui para falar. Quando o espírito constrói no templo da sua alma, da sua intimidade, uma atitude mental em que ele se afina com tudo que existe, do mais podre ao menos podre, e do que não é podre o mais elevado padrão, quando você, entre aspas, constrói isso tudo no seu eu, no templo da sua alma, aí assim, dificuldade nenhuma. Dificuldade nenhuma de você sair de um parque temático que vibra de um jeito e entrar no outro que, em tese, é antagonista aqui, já que, no caso aqui, matéria e antimatéria se autodestrói. Mas lembre-se, cada 10 bilhões de matéria, quando se encontra com 10 bilhões de antimatéria, a turma se autodestrói, mas sobra um átomozinho. Sobrevive. Essa sobrevivência aqui, os cientistas dizem que cada átomo material que sobreviveu à autoaniquilação de antimatéria e matéria lá nos primeiros microsegundos do Big Bang, da história universal, é que terminou compondo esse nosso universo. O que é que os cientistas hoje estão dizendo? Aí parece que sobrou também antimatéria e construiu um universo paralelo ao nosso. Aí, as perguntas que foram feitas, em especial que Jeane falou, e aí, como é que ia de um universo para outro se a matéria e a antimatéria se aniquilam? Né? De fato, a resposta que eu dei não serve para o que houve no passado. Porque a resposta que eu dei serve para o presente e para o futuro. Serve para que nós, seres humanos, venhamos um dia compreender que nós, humanos, podemos tudo. E o tudo aqui é muito mais do que a nossa vã pretensão de traçar limites às possibilidades de um ser humano hoje pode imaginar. O que mais limita um ser humano é o conjunto das próprias opiniões que ele tem. O que mais limita o progresso humano é o conjunto de verdades que esse ser humano pensa que já possui, porque, em pensando que já sabe, não consegue vislumbrar sobre o que não sabe, aí pensa que sabe, morre feito um imbecil achando que sabe e sabia muito pouco. O pouco que ele sabe é apenas um enjaulamento que ele submeteu a si mesmo e pensou que era grande quando era só alguém enjaulado dentro de um modelo. O ser humano ainda pode criar qualquer tipo de modelo para ele, só que a gente já acha que existe um tipo de modelo humano no qual a gente se insere, e isso é um grande equívoco. Então, nós podemos, entre aspas, se bom uso fizermos do teclado do nosso DNA, tocar qualquer música que abre qualquer tipo de possibilidade, seja na nossa própria condição material, e isso tem possibilidades infinitas. Mas não dá para se falar disso hoje. No passado, quem passava entre esses portais, e aí eu falo agora de portais estabelecidos por tecnologia mental, não eram humanos, eram figuras que foram, sim, depois de muitos testes, é como você termina percebendo que algo ali é muito melhor do que aqui, aí você fica querendo ir para ali, mas não consegue ir, aí vai um e morre, vão dois, morrem, vários, até que depois de muita tentativa você descobre um modo de ir sem morrer, mas aí termina ficando preso lá, não pode voltar e começa a tentativa para descobrir como ir e voltar. Isso foi feito durante bilhões de anos por esses seres. Isso responde pelas notícias mitológicas que nós temos e, de fato, as duas gerações de titãs, Zeus e olimpianos, e os titãs aprenderam isso com a de Odin, mas isso é outra coisa. Essa turma conseguia vir de lá para cá. Brahma, Vishnu e Shiva jamais conseguiram ultrapassar portais. Eles criaram avatares para já nascer aqui. Estranho, né? Mas as gerações mais novas do DNA desses seres, algumas conseguiram sim ultrapassar portais. Por isso que Zeus saía de lá e transava com os seres humanos aqui. E o pior, eles desenvolveram a coisa a tal ponto que levavam alguns humanos para lá. Isso não é espiritualidade. Isso era trânsito interdimensional.
Como é que será possível? São várias as questões, mas a principal era a Pelps. A Pelps de Cristiano. A Pelps, que o grande Cristiano está produzindo a garrafinha, a Petrolina para vender, ultrapasse os portais da vida. Tome, Pelps, Grupo Atlas aqui. Mas assim, Prometeu foi um dos gênios que conseguiu isso. Nós não temos... Recentemente eu dei uma palestra em São Paulo sobre os filhos de Odin, mostrando como pela primeira vez eles abriram a Bifrost e Bifrost em que o Brasil estabeleceu. Ou seja, foram diversas as maneiras, Jeane, como no passado, núcleos de locas distintos, com seu tipo de tecnologia, conseguiram fazer esse tipo de passagem, entendeu? Cada um de um jeito. Muitos deles se ferraram, mas nem eles sabiam que a coisa ia abrir, nem sabiam que ia fechar. Os portais foram abertos e fechados pelo jogo da entropia em ambos os universos. A expansão universal que hoje está vendo, que a gente chama de energia escura, mas é a força tamásica de Shiva que fez com que a coisa fosse dessa forma, né? Então, assim, olhando o universo de outra forma, a gente diria, Brahma expressou a força rajásica, que é o tijolo das informações básicas do universo, elétrons. Nosso amigo Vishnu emprestou as forças sáttvicas, usando a expressão sânscrita, para organizar o que Brahma produziu de forma desgarrada. Então, de Vishnu veio força eletronuclear fraca, forte, o eletromagnetismo, a gravidade, e algo que a gente chama de energia escura, que mantém as galáxias para que haja uma possibilidade durante um tempo, enquanto a energia escura que afasta uma galáxia da outra, que lá no futuro vai desagregar dois átomos, para dar tempo de surgir vida, para essa vida se tornar inteligente, para poder aprender a tocar o próprio teclado genético, para produzir informações complexas, para poder ajudar quem está preso do outro lado. É brincadeira. Então, a tentativa deles virem de lá para cá funcionou durante muito tempo, mas do jeito que esses portais se abriram sem eles esperar, também se fecharam sem eles esperar. E o drama deles é esse. Hoje eles estão lá, não tem mais o trânsito, mas agora eles estão tentando criar os próprios portais, a maneira como eles puderem, mas o universo deles está acabando bem antes do nosso. Então é um jogo muito complexo. Eu só posso falar em teoria, como isso aconteceu no passado, respondendo dessa forma. Modo como núcleos, que a gente chama da cultura demodármica, produziu, se aproveitando da abertura dos portais. Eles não abriram portal coisa nenhuma. Os portais se abriram naturalmente, como depois se fecharam. Aí eles dominaram a tecnologia de passagem durante um tempo, hoje já não funciona mais, eles estão tentando desenvolver outros. Não, você está vendo, foi 2 vezes para lá. Alguém Por isso ferrou-se, né? Ele foi, sobreviveu durante um tempo, mas... tem alguma pergunta? Exatamente. Formulada. Da complexidade da pergunta hoje, a minha é bem mais simples mesmo. Conversando aqui com minha filha, ela mandou uma lida aqui rápida na questão de Pandora e tal, e nessa reunião, antes de você chegar, surgiu uma dúvida que é dela, mas também é minha. Mais alto. Da interferência na formatação do ser humano, de Pandora e de Enki. Quem veio primeiro? Quem atuou primeiro? Ou se atuaram paralelamente? Ou se não, se um pegou carona no outro, e quem teria pegado carona em quem? E qual a diferença da atuação de Enki e de Pandora na formatação do genoma humano? Simples. Muito simples. Simples é perguntar se o Mecão e o ABC não vão se encontrar na série E, né? Porque a D já era. Agora a série E, série eterna, incompetência eterna. Porque D, o ABC já vai chegar, o Mecão já está lá esperando, né? Isso é que é simples. Cadê Alexandre para provocar Alexandre? Isso é vergonha dele, porque o ABC não ganha nenhum jogo. Tá? Que horas tem, Lula? 9 horas e 51 minutos. Bem, então vamos considerar essa como sendo a última pergunta, né? Devido à hora. Né? Seguinte. Vamos situar a coisa assim. Em termos de ciência, o que é que o ser humano sabe pela ciência? Né?
Há uma Eva mitocondrial lá atrás. Os geneticistas eles foram para trás no estudo dos marcadores genéticos na história da evolução do DNA humano, né? E perceberam que há uma Eva mitocondrial anterior a 100 mil anos, ou seja, todos os seres humanos que hoje existem na Terra trazem no seu DNA o DNA de uma mulher ainda não racionalizada que existiu há 100 e poucos mil anos atrás, 127 mil anos atrás. Vamos entender isso? Isso não tem nada a ver com as aventuras de Pandora, de Enki. Estou falando da genética, da evolução natural. O Homo sapiens não racionalizado surgiu aqui há cerca de 300, 400 mil anos atrás. Esse Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, como a paleoantropologia chama hoje, o homem racional, isso é coisa de Eva para cá, olhando a visão judaico-cristã. Alguém comeu a maçã, se transformou em racional, isso é o Homo sapiens. Mas, em termos de evolução animal, pura e simplesmente, cientificamente se sabe que existiam muitas mulheres durante esses últimos 300 mil anos, mas muito aí é alguns poucos milhares. E quase todo morria muito cedo e várias vezes a espécie Homo sapiens quase foi extinta. Mas de todas as mulheres que existiram, uma sobreviveu e dela surgiu uma descendência que sobreviveu, as outras descendências morreram, uma é que se manteve e hoje responde por todos os seres humanos que existem. Ou seja, todos os corpos de seres humanos que existem hoje trazem necessariamente a marca dessa mulher que viveu. Então ela é a Eva mitocondrial, ela é a Eva da antropologia, vamos assim dizer, da paleoantropologia, não é a Eva bíblica. E o Adão, o caba macho da história, tem 70 mil anos. Ou seja, de todos os Homo sapiens machos que existiram, todas as descendências de todo mundo morreu, e um que viveu 70 e poucos mil anos, esse também tem a marcação dele em todos os seres humanos. Mas entendam, os filhos desses dois protótipos humanos, esse DNA aqui era sem o FOXP2, era um DNA sem racionalidade. Era uma coisa que estava evoluindo dentro do que a gente pode observar através dos olhos darwinistas, tá? Na evolução de Darwin. O que é que o ser humano não sabe explicar? Como você dá uma dentada numa maçã se torna racional? Que é a visão judaico-cristã. Nossa visão judaico-cristã ela é muito recente. Ela traz o assunto para o tempo dos sumérios, dos acadianos, dos caldeus, dos assírios. Há uma visão mesopotâmica que um dia foi herdada pelos hebreus e isso foi transformado no mito da criação. É no Melish, é assim que em acadiano se escreve. Mas há mitos bem mais antigos que esse. Então, indo agora para a resposta objetiva à pergunta que foi feita, tá? Nesse Homo sapiens que existia 50 mil anos atrás, que era produto dessas duas figuras humanas aí em termos de genética. Primeiro, para a gente entender, há 50 mil anos atrás existiam quantos Homo sapiens? Ninguém sabe, mas a estimativa é que não passa de 5 mil. 4. 3. Existiram momentos lá atrás em que os Homo sapiens do mundo todo davam 2 mil pessoas. Quase se extinguiam. Né? Nesses núcleos de poucos Homo sapiens, aí acontecem os dois fatos mais antigos que eu pude colecionar nas notícias que me foram passadas e que, em estudando depois a mitologia dos Anunnakis, que é a mitologia sumeriana acadiana, e a mitologia grega, e quando os espíritos invadiram a minha perspectiva pessoal para que eu entendesse que aquilo era, entre aspas, real, não era conto mitológico, há algo de muito mais maluco por trás do que as religiões liquidaram as histórias mitológicas dizendo que aquilo era sem importância, ainda que as religiões tenham escolhido um ou outro deus das mitologias e tenham transformado no deus mais importante que hoje a gente crê. É engraçado. O ser humano é estupidificado a ponto de crer num deus mitológico, mas diz que a mitologia é ridícula. Já foi um deus mitológico, foi um dos deuses mitológicos que ganhou. Aí hoje você acredita em Javé, se você for católico, for protestante, e diz, os deuses da mitologia, tudo era ridículo. Só que você acredita num deus mitológico, cara pálida. Você é apropriado.
É ridícula a coisa, mas é assim mesmo que a coisa é. Então, nesse ponto do processo, o que é que estava existindo? Existiam duas situações na Terra. A Terra, nessa época, estava assim, invadida, sempre foi por seres de outros orbes que dominavam o processo, e esse ser humano não racionalizado, ele era animal de estimação dessas figuras. É isso que se conta nas mitologias, em algumas delas. Então, tanto na mitologia dos sumérios via o conhecimento acadiano, quanto na mitologia grega via o conhecimento da história dos helênicos, o que é que aconteceu? Aconteceram dois fatos. Um promovido por um ser Anunnaki extraterrestre chamado Enki, e um outro fato promovido por um ser que morava no Olimpo, que não era nem macho nem fêmea, que o nome não era Pandora nesse sentido. Pandora foi quando se transformou na figura de Epimeteu, que produziu Pirra, mas isso é outra história. O fato é que a primeira pergunta, o primeiro aspecto da pergunta é o que é que aconteceu primeiro, ou foram paralelos, não é isso que se perguntaram, né? E a herança dos dois nada significa. Foi quase paralelo. Na época, 50 mil anos atrás, Enki estava de saco cheio da briga que existia com o irmão dele, Enlil, desses dois clãs que disputavam domínios da terra e que usavam, do jeito que a gente usa vaca, cavalo, cachorro, como animais domésticos ou animais de tração que trabalham para a gente, e a gente fala para uma vaca, vá para a direita, esperando que a vaca entenda para ir para a direita. Se ela não for, a gente pega um chicote para ela aprender como é que um cara adestra animais de circo, na porrada. Por quê? Porque esses animais não entendem as ordens. Só adestrados é que eles obedecem a alguns padrões de ordem. Todos não. E ele que estava de saco cheio com aquilo, por quê? Porque ele não conseguia, lá na África do Sul, produzir mais trabalhadores para descerem nas minas, já que eles tiravam ouro para a civilização suméria, civilização Anunnaki, Nephilim. E então ele era um cientista, ele começou a recolher alguns casais desse Homo sapiens ao Léo, não racionalizado, e começou a fazer manipulação. Hoje, a gente chama de CRISP, uma técnica de terapia genética que você mexe lá no códon X, na base nitrogenada Y, você introjeta no corpo humano um processo para modificar aquela base. Um processo de engenharia genética formidável. Alguns chamam isso de brincar de Deus. Não tem nada de brincar de Deus. É assim que as coisas se processam. Só que esse resultado até hoje não é seguro. Muitos problemas estão acontecendo, mas a CRISP está indo adiante, pouco importa. Nessa época, os Anunnaki já faziam isso. E estavam fazendo isso em alguns casais, e, de fato, o gene FOXP2, como hoje nós conhecemos, veio daqui. Porque os Anunnakis, eles tinham uma genética em que eles eram racionais, mas não com o conjunto de emoções que nós humanos temos, não com a razão filosófica que nós temos, não com o senso crítico que nós temos. Os Anunnakis tinham muita inteligência, mas isso aqui que hoje nós temos, eles não tinham, mas veio deles, misturado com o que houve com Pandora, que é o que a gente vai falar agora. Então, a questão de, entendam, nós nos achamos racionais por quê? Porque nós lidamos com símbolos. Só lida com símbolo quem tem FOXP2 na sua área HR1 do seu genoma, ponto. Fósseis de 80 mil anos atrás, o Homo sapiens não tem FOXP2, como eu já disse no início da reunião. Só esses, depois que houve essa manipulação. Por quê? Porque Enki e mais duas figuras, genialmente, fizeram a introdução no DNA humano desse tipo de genética, desse código genético, que permitiu aonde? Ao neocórtex que os primatas superiores têm. Nesse neocórtex, que não tem mamífero, que não tem répteis, só tem nos primatas e nos superiores, vamos assim dizer. Tem outros, mas não funcionou. Eles fizeram um teste aqui, e esse neocórtex, que é uma fina camada aqui, envolve o nosso cérebro, o FOXP2 começou a circular, começou a produzir símbolos, e o ser humano, lentamente, ele foi começando a juntar B com A, B é B, B com E, B é B. Os Anunnakis
foram professores, criaram a escola do professor Raimundo, para a turma aprender o mínimo, mas isso era para fazer o bem? Não, isso era para fazer com que os humanos compreendessem as ordens deles. Ou seja, a inteligência humana surgiu desse furo. E eles foram produzindo, do jeito que a gente produz animais PO, porque tem uma genética melhor e vai descartando no rebanho os mestiços mais fracos. Essa turma no início aqui começou a criar gerações de humanos bem qualificados na arte de... Mas para eles. Aí fugia um, fugia dois. E os seres humanos foram sendo. Esse era o painel da vida nessa época. Paralelamente a isso, estava vendo uma confusa situação no Olimpo, que eu não vou explicar aqui toda a história de novo, em que Pandora termina definitivamente estabelecendo no lado de cá, ou seja, na Terra, com Epimeteu, tomam todas que têm direito. Então, e no processo em que Pandora se transforma em Pandora, a doação, um momento em que Zeus obrigou a todos os deuses do Olimpo a doarem para Pandora desgraças terríveis, mas belíssimas, que pudessem fazer dela um belo infortúnio, ou seja, algo muito bonito, mas que seria um infortúnio. Epimeteu queria receber aquela figura como companheira, só que a figura não era dela, era a moda dos animais de estimação de Epimeteu. Epimeteu estava apaixonado pelos seus animais de estimação, então ele recebeu Pandora com um protótipo de ser humana, mas um cara chamado Hefesto, sem saber o que dá para Pandora, disse: olha, eu vou lhe dar um código que você faz dele o que você quiser. Aí Pandora recebeu no DNA uma opção de transferência, de construção de uma nova genética, que iria depender de quê? Da atitude mental que ela determinasse. E como ela era pé da vida e apaixonada pelos animais de Epimeteu, pelos seres humanos, e coincidentemente, na fazenda de Epimeteu, na época em que se deu, só tinha animalzinho macho, tem outros animais machos, mas fora da fazenda de Epimeteu, a transferência de fase que ela fez, de demo para homo, do jeito que uma lagarta se transforma em borboleta. Os genes críticos que estavam adormecidos na lagarta se potencializam dentro do novo modelo. Um bicho que não voava agora voa. Preste bem atenção a isso. O fato é que quando Pandora fez isso aqui, ela não foi como os primeiros humanos, que foi B com A, babá, B com E, B, B. Não foi tão lentamente ao longo dos milênios. Ela trouxe toda a genética, toda a racionalidade dela. Demente, de Deum, todo o conhecimento, mas o quê? Ela recebeu dos deuses do Olimpo o quê? As melhores genéticas de cada um deles. A ordem de Zeus não era essa, mas... Então Pandora, entre aspas, era o demo mais evoluído, enquanto demo, só que ela resolveu abrir mão disso e trouxe toda essa carga para o psiquismo humano. Pandora, quando se fez mulher, ela já era uma demo feita mulher, ou seja, ela não era uma mulher que estava no beabá, ela foi um demo na forma humana. Ela veio pronta. Aí começou a teve um filho, Epimeteu uma filha, não de transa, mas de outra forma. Essa turma não transava, não era assim. Antes dela ser Pandora, mulher, ela produziu mentalmente com Epimeteu. Depois que ela se transformou em mulher, ela começou a transar com Homo sapiens, que já estavam misturados no Dieck. E daqui, amigo, surgiram os helênicos, que foi o viés grego que manteve a chama da liberdade no meio de um DNA apodrecido, todo temeroso a Deus. Respondi. 20 mil anos depois disso, Javé, ainda tentando reconquistar o domínio sobre os seres humanos, pegou um outro casal, mas isso é quase 25 mil anos depois, de Enki e Pandora. Aí surge a história de Adão e Eva. Aí Pandora, que estava viva ainda e já atuando, Pandora foi a serpente. Chegou para Eva, só, esse aí não tem nada. Então, é toda uma história que lá na frente a gente vai entender. Mas por enquanto é o que dá para a gente dizer. Ou seja, se isso for verdade, vejo como uma coisa. E parece que é. Agora vejo o que as religiões contam, vejo o que a ciência diz, ou seja, a gente ainda está muito atrasado. A ciência
não consegue chegar na ponta, porque não sabe mexer ainda com a consciência, não entende o contexto da consciência, que seria o contexto espiritual, ainda que a física quântica aponte isso. As histórias que poderiam servir de foco para a nossa reflexão foram transformadas em lenda, em mentira, em ficção, e a gente fica uma geração que não sabe responder de onde viemos, quem somos, ou seja, as questões básicas da nossa filosofia existencial. A ciência não tem nada a ver com isso, que a ciência não trata dos porquês, quem deveria responder seriam os filósofos, também não conseguem responder. A religião diz, não, fique tranquilo, foi Deus que criou, foi Deus. Aí esse aspecto simplório, que transforma todo o ser humano em pedinte, em pecador, em fácil de ser manipulado, esse é o drama da gente. No dia que a gente descobrir a verdade, ela vai nos libertar, mas o susto vai seguir. Ela não é agradável. Podemos concluir, então? Tem um probleminha aqui com o Cristiano, que está chorando. Chorando para você fazer mais uma pergunta. Responder mais uma pergunta. Você tem saco? Posso colocar ele aí na tela para ele fazer? Jesus está me dizendo para eu não fazer isso, mas vai lá. Cristiano, Eu já consegui desligar a tela, esse cara vai ligar a tela de novo. A sua fala, vou colocar aqui o som para você. Só um minutinho. Eu fiz meu plano bem direitinho, sabe, João? Mas A pergunta é sua. Se vire. Eu vou olhar para o óculos de Eugênio e de GG, que aí eu vejo o Cristiano aparecer. Olha, Cristiano. Olha, Cristiano. Cada um tem um padrinho espiritual que merece, né? Olha o meu aí. Ele ficou. Tá me ouvindo agora? Oi. Agora sim. Beleza, então. Primeiro, parabéns, um grande abraço, obrigado aí por atender as orações de todo mundo. E vamos nessa. Uma pergunta de Vamos lá, a última de Matilde aqui. Elan, você fala que Sofia ainda não incorporou e ou absorveu tudo de Jesus. Sendo assim, ele estaria pronto ou preparado para se fazer visível para a humanidade? Não seria mais prudente o próprio Jesus se fazer visível? Ricardo, se puder repetir aí para ele entender melhor. De quem foi essa pergunta? Matilde, a nossa guerreira lá do Facebook. Ok. Elan, você fala que Sofia ainda não incorporou ou absorveu tudo de Jesus. Sendo assim, ele estaria pronto ou preparado para se fazer visível para a humanidade? Não seria mais prudente o próprio Jesus se fazer visível? Olha, eu adoraria que fosse. Mas aplicar aí o que é mais ou menos prudente, a lógica humana não serve para fazer essa aplicação, nem para aplicar essa medida. As coisas, entendam, não funcionam de acordo com a nossa lógica. Infelizmente, Matilde, a nossa lógica serve para a gente, mas ela ainda não foi incorporada por esses seres. Como eles, em tese, nos dominam ou pensam que assim o fazem, mas eles agem a partir da lógica que os move. A lógica que os move não é essa. Então, não tem muita serventia, não é de todo exequível nós imaginarmos que eles vão agir de acordo com a lógica humana, pois seria o mesmo que imaginar, ou eles poderiam imaginar que nós iríamos agir com a lógica deles. Ou um macaco imaginar que a gente vai agir com a lógica deles. Não funciona. Mas seria ótimo, como você disse, eu também estou no seu time, seria muito mais simples. Mas qual é o problema? O que é que o espírito pode fazer? Nada. Nenhum espírito pode fazer nada, por mais poderoso que ele seja. Deus, entre aspas, é um espírito mais poderoso, e o que é que Deus fez ou faz? A leitura está com cada um. Mas se Deus tem responsabilidade pela vida como ela é, vamos ver que ele agiu muito feio. Melhor seria que não tivesse feito nada. Não, mas não foi Deus, foi um criador. Tá aí esse Deus aí que nós estamos falando. Esse é o drama da história. Os meus avós, os seus avós, Matilde, as pessoas que nos amam, estão lá na espiritualidade, também não podem fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A gente daqui a pouco vai estar na espiritualidade, esses corpos vão deixar de existir, daqui a alguns anos nós estaremos lá na espiritualidade e a gente também não vai poder fazer nada. O espírito, ele só pode fazer algo se ele tomar uma vestimenta, um instrumento material, e dele se servir para atuar na materialidade ou na faixa de realidade onde as coisas acontecem. Então as coisas acontecem no palco universal. O palco universal pressupõe você ter um corpo material para atuar. Um espírito, nem de Jesus,
nem de nenhum espírito, você espírito, pode fazer nada. Ah, mas os espíritos podem nos influenciar. Sim, Jesus, entre aspas, tenta influenciar Trump, Bolsonaro, Lula, Trotsky, Hitler, e a merda que deu. Tentar influenciar, obviamente, meu pai, que está na espiritualidade, tenta me influenciar. Se for um bom espírito, no caso é. Meu avô, as pessoas que nos amam, mas isso não resolve. Não é, entre aspas, uma aparição de Jesus que vai resolver nada, até porque Maria já apareceu umas 500 vezes. Meu filho, façam penitência. Vocês acham que Maria iria aparecer para pedir? Ou seja, a trivialidade. Jesus vai aparecer e dizer o quê? Olha, isso é Jesus. Amem-se uns aos outros. Então, uma aparição de um espírito não resolve nada, porque esse espírito, mesmo que ele apareça 1000 vezes, ele aparece, mas não age. Qual é o problema? Um espírito não é dessa faixa de realidade. Sofia é um ser biológico, não da natureza humana, mas da natureza biodema, é o ser cósmico. E nós não conhecemos Sofia por absoluta ignorância nossa, mas o nome Sofia sempre foi conhecido na cultura helênica, na cultura judaico-cristã. Nós hoje não sabemos disso, a própria Igreja Católica, quando criou a Santíssima Trindade, sumiu com o nome Sofia para não complicar a coisa. Mas quando Jesus disse, eu voltarei, não na minha forma humana, mas na minha forma celestial, ele estava se referindo a Sofia, que era a forma celestial. Mas a Igreja Católica ferrou com isso. Mas esse ser Sofia, ele não vai se mostrar só. Ele vai ter que agir, atuar, e o tempo inteiro. Então, Matilde, respondendo objetivamente a sua pergunta, não é que Sofia não saiba aparecer para a gente. Aparecer, ele sabe e vai ter que fazer isso. O drama dele é que ele não sabe o que fazer conosco. Até hoje ele não sabe. Ele não sabe como gerir a humanidade, porque a humanidade é mais complexa do que ele é um ser biodemo. Então ele vai ter que incorporar, como o Matilde bem disse na sua pergunta, vai ter que não precisa, não vai dar tempo, a questão não é essa. Mas até hoje, entre aspas, um dos aspectos que faz com que Sofia hesite atrasou todo um processo profético, todo um processo no qual só se colecionou mais coisa pesada ainda, mais problemas. Há uma responsabilidade indubitável da parte dele e de Javé, que perturbou quanto pôde. Mas um dos dramas de Sofia é ele não saber se conduzir perante os desdobramentos do que vai acontecer. E o que vai acontecer é a chegada dele. Qual é a questão? A questão é que não há nada na Terra que o represente, que o possa representar. Ele está absolutamente distante de todas as futilidades que surgiram como sendo religiões que se pretendem representantes de Deus na Terra. Nenhuma delas conhece Sofia. Nem a Igreja Católica sabe quem é Sofia. O Papa sabe, alguns cardeais, mas os padres não sabem. Protestantismo, neopentecostalismo, ninguém sabe. Ainda que os islâmicos esperem a vinda de Mahdi, os judeus esperem a vinda do Messias, já que eles não acreditam que Jesus tenha sido o próprio. Várias religiões esperam alguém, mas ninguém conhece Sofia. Mas quem vem é Sofia. Aí daqui que ele explique isso, ele teria que ficar aqui na Terra quantos dias? Agora imagine Sofia aqui na Terra. Para tudo. E a Terra tem que ir em frente. No outro dia tem que abrir banco, tem que abrir posto de combustível. Mas se um ET ficar aqui, ninguém vai trabalhar. Então, por isso que ele não vem no sentido de sentar aqui na mesa conosco, mas ele vai aparecer para todo mundo, vai dar uma mensagem e vai embora. Aí vai fazer várias visitas dessas até que a humanidade se prepare para, entre aspas, em parceria com ele e com outras forças, notadamente o quarto logos, agir lá na frente. Mas isso agora é só uma transição. Uma das coisas que atrapalhou, segundo eles, é o modo como o único grupo que está trabalhando com essas informações da Terra tem trabalhado, que somos nós, o Grupo Atlas. Então, Matilde, sob uma certa perspectiva, a gente não sabe, mas tem olhos que nos observam e dizem, está aí os culpados. Sofia ainda não veio, porque... Isso é uma parte da verdade. Mas, assim, supondo que o que a gente esteja falando seja real, seja verdadeiro, seja honesto,
seja, a pergunta que a gente sempre faz é: quem é na Terra que está falando isso além do Grupo Atlas? Não tem ninguém. Absolutamente ninguém. Eu venho falando isso há 30 anos, vocês juntos também, e não tem. Aí, se isso for verdade, Sofia vem e vai embora, quem é que tem que explicar tudo para a humanidade? A humanidade está ferrada, né? Pessoal, a gente não dura uma semana. Nos envenenam facilmente, se quiserem encarar. A vida da gente não vai valer um centavo furado. Nós lidamos com coisas que vocês nem imaginam. Então, Sofia também não vem, porque veio, não vai ficar aqui para proteger, foi embora. Quem vai proteger a barriga de Luiz matar? Quando ele corajosamente subir em cima de um fusquinha. Eu já disse para ele que eu não tinha sábado. Olha isso. Então, assim. Até o dia 18 de novembro de 2020. Beleza. Tem de coisas triviais a coisas extremamente importantes que a gente humana e você consegue com a natureza humana vislumbrar. Existem fatores que ninguém sabe como irão reagir, como existirão no day after, como a José falou, no dia seguinte, né? Então, assim, eles ficam adiando essa coisa e só piorando. Esse é o problema. Não, eles não culpam, mas tem uma turma que culpa. Não só não, tem todo um, né? Mas, então, assim, é um negócio muito maluco. Eu mesmo evito falar disso com qualquer um de vocês, para não dividir, não adianta dividir loucuras, né? Tenho guardado para mim mesmo todas essas questões. Por quê? Porque só adianta falar nisso no day after. Depois que a coisa acontecer, né? E assim, já teve para acontecer várias vezes. Mas aí alguém chega e diz: olha, Eliezer, vai acontecer, você faz isso. A Eliezer diz: faço não. Aí não acontece. Não, o culpado é: não faço, bicho. Não vou vender minha alma para resolver um problema de Sofia. Ou um problema, sei lá, está fora da possibilidade de gestão do psiquismo da gente. Então, assim, é um jogo ceboso, nojento, de naturezas que não são humanas, de lógicas, Matildes, que não são humanas, que ficam jogando o tempo inteiro, sempre na perspectiva de manter algum tipo de controle sobre a humanidade, porque a vinda de Jesus vai dar um poder aos humanos que ninguém tem mais. Vai ser um reconhecimento tácito que ele vem e não comanda os humanos, mas comanda todo mundo e vai precisar ajudar os humanos para evoluírem, para que os humanos os ajudem a terminar. Então, são páginas de uma... Olha a coisa muito maluca. Um dia desse eu fui fazer uma palestra sobre xamanismo em São Paulo. Nem me lembro aqui o nome. As origens do xamanismo. Eu demorei uns 5 anos para dar essa palestra. Aí comecei. Quando eu comecei, bem, eu fiz uma palestra. Aí no final, algumas pessoas disseram: essa foi a melhor palestra que eu já vi você fazer. Essa foi a melhor palestra que eu já vi sobre xamanismo. Aí eu fiquei calado, porque eu não vi isso que eu ia dizer. O mais importante, eu engoli. Que é a função do xamanismo, sob uma perspectiva que ninguém... Por quê? Porque era uma pressão tão forte espiritual, e além de espiritual em cima do assunto, que não ia ter condição. Se eu falasse aquilo, ia... Então, assim, eu lido com situações em que eu tenho que definir sozinho, e, obviamente, em definir sozinho, eu erro bastante, mas não tem como ser diferente, porque não há situação boa. A vinda de Sofia não é uma coisa boa, não. É uma coisa necessária, inevitável, mas não pense que é bom para o orgulho da gente. O orgulho da gente, que Sofia vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Ele viu como eu tinha razão. Esse viu como eu tinha razão é terrível. Porque não serve para nada. É só uma questão de opinião, de ego, mas assim, a vinda de Sofia é um susto. É um susto que vai nos tirar da infantilidade para a idade adulta. Assim, nós estamos falando disso aqui, estudando isso há 30, 20... Imagina a humanidade que ninguém tem. Então a gente vai tomar susto. Eu tomei quando aconteceu comigo. Comigo a coisa foi um pouco diferente. Não tenho expectativas. E isso não... De longe a gente pensa que é anjo bonito, de perto você nota a tragédia da vibração, né? Então, assim, é susto que você toma. Eu nunca vi nada agradável nisso que eu estou fazendo há 30 anos. Eu vivo de susto em susto, de infarto em infarto. O bom disso é que eu perdi todos os medos.
construir um equilíbrio, mas não é agradável e bonito. Bonito, Matilde, seria se Jesus viesse em espírito. Não tenha dúvida, mas não resolve nada. Eu estou falando Matilde e Cristiano aí no jogo. Eu queria falar rapidamente uma coisa que eu queria dividir com o grupo mesmo. Assim. Você abordou um tema que é algo que para mim sempre foi um questionamento pessoal, no sentido dele. E eu comecei a perceber isso convivendo com as pessoas do grupo EA, um desejo por essa vinda, um desejo por essa chegada. Não sei se para reforçar essa questão de ego que você levantou, mas um desejo intrínseco não muito claro, assim, pelo menos no meu entendimento. E mesmo você abordando e falando em vários momentos sobre eles não terem a mesma lógica que a gente, mas a gente sempre vai olhar para essa situação usando a própria lógica, porque aqui temos, obviamente. E eu sempre me questionei muito no sentido bom ou mal, né? São bons ou são maus? Usando uma lógica que eles não têm, mesmo você já esclarecendo isso. E refleti muito sobre isso, e sempre lendo e vendo as suas palestras. Eu tive um sonho, não sei se isso foi um sonho ou foi uma outra condição, onde eu me encontrava com você num outro ambiente. Eu me via envolto em uma bolha amarelada de coramba. Eu não me lembro, eu não me recordo do que eu vi lá, mas eu me recordo de ter uma conversa com você. Não era uma conversa, era uma conversa telepática, que a gente não falava, mas eu entendi o que você me dizia. O sentimento em mim, pelo que eu tinha visto, sendo que eu não recordo qual foi o ambiente que eu vi, eu só me recordo da situação. Era um desgosto gigantesco. Era um sentimento de desprezo, era um sentimento horrível em relação ao que eu tinha acabado de vivenciar. E eu intimamente te cobrava isso, no sentido, poxa, Rogério, você nos apresentou tudo isso, você nos fez ler sobre essas coisas. Existia dentro de mim uma cobrança filosófica em relação à sua pessoa. E você, muito honestamente, você me dizia assim, mas eu sempre disse que era desse jeito. Em nenhum momento eu prometi que era algo bonito, que era algo bacana, que era algo legal. Eu sempre disse que era horrível, que era medonho. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia te cobrando algo, eu não podia te cobrar porque você sempre foi honesto, entendeu? Isso me marcou muito, Rogério, depois de eu ter acordado e essas lembranças ficaram no meu psiquismo e eu disse, em algum momento eu vou dividir isso com ele, dividir com o grupo. E essas recordações são muito vivas em mim. Eu não sei o que eu vi. Eu só lembro do sentimento de desgosto. Eu não sei nem descrever qual é o sentimento, sabe? Algo muito triste, assim, no sentido de... Nós somos os fenvães originais. E aquilo me marcou muito, aquele sentimento. Eu não sei o que eu vi. Eu só lembro da sensação. Quando Jesus disse que aquele que busca a verdade não vai conseguir deixar de buscar nunca, entenda, não são todos seres humanos que buscam a verdade. É a minoria. Tem uns que não conseguem deixar de buscar. Está aqui. Se vocês estão aqui sentados escutando essas besteiras todas, porque por mais incômodo que seja, a gente não consegue deixar de buscar isso. Então, assim, Jesus disse, aquele que busca não vai deixar de buscar nunca, mas quando encontrar, vai ficar estupefato. Por quê? Porque não é agradável. A verdade liberta, mas ela promove um susto. Num primeiro momento. Quando você entende o drama cruento daquilo que é verdade, aí você pacifica. Você vê o tamanho da merda, vê que não adianta replicar a merda. Você tem que se modificar, já que você é parte da merda, para ver se produz uma merda mais cheirosinha ou com outro jeitinho o amor vai ressignificando a merda em flor de lótus, pântano sujo numa flor de lótus. Né? Essa ressignificação atômica, nuclear, no íntimo é que produz, transforma as bactérias que produzem a caatinga negativa no cheiro, no odor agradável de uma flor de lótus. Uma flor, a lótus não tem tanto odor. Mas assim, essa ressignificação aqui é a terceira fase, quando Jesus disse, você passa a reinar sobre o problema. É quando você se torna o co-criador. É quando você aprende a tocar o teclado do DNA podre de Javé, que você está fazendo um favor divino de inocular no seu espírito, nos corpos que ele gera. Então, assim, quando você descobre a verdade, o primeiro estágio é esse. E nós ainda estamos nesse estágio. Eu não seria hipocrisia minha dizer, mas nós, como um todo, estamos ainda nesse estágio. Ainda, cada painel que a gente percebe do drama acumulado dói, é susto.
Eu ainda estou também, porque todo santo dia eu levo um monte de susto, então eu tento me situar aqui. O que talvez eu já tenha um equilíbrio de não mais agir de forma... nem isso eu posso dizer, porque de vez em quando eu ainda chuto o pau da barraca. Então, somos farinha do mesmo saco, estamos todos no mesmo processo, no mesmo estágio, ponto. Mas entenda, quem anseia pela vinda de Sofia não é o nosso psiquismo, são os nossos espíritos, porque eles estão de saco cheio. Eles sabem que não tem mais opções a serem tramadas, traçadas, produzidas. Ou Sofia vem e estabelece uma condição de emancipação da humanidade dessas religiões ridículas que terminam fazendo todo mundo mais feio, mais pequeno. As religiões estão apequenando as pessoas da Terra. Os sistemas filosóficos, doutrinários, políticos estão idiotizando todo mundo. Nós temos que lutar contra, entre aspas, aquilo que nos corrompe, independente do ismo que está corrompendo, ou se é mais agradável para mim ou não. Nós temos que entender o essencial em vez do acessório. Desculpa brasileirar o assunto, não é se Lula ou Bolsonaro, mas todos são. Então, não é você defender um ou alinhar-se aqui. É lutar contra o apodrecimento, valorizando os seres humanos. Porque se fosse a gente no lugar desses dois seres humanos, poderia ser muito pior. A questão não é julgar A, B, C, mas é, entre aspas, ressignificar a ambição política, a ganância por tudo e um comportamento altruísta superior que só ressignificação. Então, não tem mais fórmula mágica. A vinda de Sofia é o carimbo que bate dizendo acabou. Acabou o quê? O predomínio da podridão. E começou o quê? A valorização do altruísmo. Quem é que produz altruísmo no meio dessa perversão cósmica? Os seres humanos da Terra. São os únicos que no meio da merda ainda conseguem sonhar, conseguem descobrir a merda e dizer, não, mas a gente pode transformar esse cheirinho aqui numa coisa melhor. Não, não vou olhar para trás. Desliga o troço aqui e vamos embora. O pessoal que está aí online. Pessoal, se puder todo mundo liberar a câmera aí, só a câmera, por favor. Turma que está aí online. Aí, todo mundo liberando a câmera aí, só para dar um tchauzinho. Pois esse é o pessoal da oração. Esse aí foi o pessoal que fez a oração para acontecer a live. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Juiz, hein? Juiz. Bom, pessoal, eu vou só tirar uma foto aqui da galera da tela. A minha também está bloqueada. A minha também está bloqueada. Está todo mundo bloqueado. Espera um momentinho. Você tem que desbloquear, Cristina. O telefone da linha oração foi... Acho que não chegou aí. Então, um abração para todos. Agradecemos a participação a todos os ouvintes, a todo o pessoal maravilhoso que nos escuta nesse momento. E passo a palavra para o encerramento de Cristiano da Rádio Atlas. Só tenho duas coisas a dizer. Três coisas. Parabéns. Valeu, pessoal. Grande abraço. Mais uma coisa. O Cristiano, vou botar você na fria agora, está querendo saber se você vai poder fazer alguma outra live para esses dias. Se não tiver um troço atrás de mim... Não, eu prometo que não vou colocar. Se vocês prometerem que criam uma egrégora razoável para a primeira parte da reunião, pelo menos. Então, Cristiano, vai haver, marca aí o dia e eu mando para você. Um beijão para todos. Um beijo para todos. Beleza, então, pessoal, grande abraço. Finalizando aqui a Rede Atlas de Comunicação, tá certo? A ideia é a gente fazer uma programação para a Rádio Atlas. A turma aí que está ao vivo, aí escutando pela Rádio Atlas também, um grande abraço. A ideia é que a gente faça a gravação do Conexões Cósmicas, não é isso, Ricardo? Ao vivo, com a presença de Rogério. Vamos tentar aí. Lembrando que... passou... Só um minutinho. O apóstolo, o pastor João e a apóstola Fatia são funcionários deles. Não viajei, Rogério, para não ter que escutar aquelas músicas todas, entendeu? Aí, pessoal aí,